Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à criação do nosso dashboard aqui do nosso curso básico de Power BI, nós iremos agora, após a conclusão do primeiro dashboard, temos que criar um relatório de vendas desta empresa, desse caso de exemplo, né? Conforme o nosso exemplo modelo, nós temos aqui um relatório de vendas. E esse relatório de vendas, ele é composto basicamente aqui por algumas informações importantes, como as vendas mês a mês de cada cliente. Ele tem uma segmentação aqui que dá para fazer uma pesquisa por CPF desses clientes e aí várias informações interessantes que podemos utilizar dentro do nosso projeto, ok? Então vamos criar esse relatório. Primeiro procedimento que nós precisamos fazer aqui nesse momento: criar uma nova página, porque esta página já está concluída, que é a nossa página de dashboard de vendas. Agora eu vou aqui ao lado de página 1, aqui na parte inferior, eu vou criar uma nova página e dentro dessa nova página eu vou inserir o meu visual, né? Nesse exemplo, nós temos também um plano de fundo para esse visual. E esse plano de fundo eu vou localizar no meu computador e vou trazer aqui para o meu editor do Power BI, ok? Então aqui na minha parte visual de visualizações, eu vou aqui na parte de formatação de página, tela de fundo, que é a terceira opção. Eu vou procurar aqui a imagem aonde é que está esse meu plano de fundo e vou localizá-lo. Nesse caso, como eu já tenho ele pronto, ele é aqui o meu relatório de vendas, que é o meu fundo, e vou clicar em abrir. Observe que ele não apareceu aqui disponível a visualização, justamente porque ele está com a transparência 100%. Então eu preciso zerar essa transparência, eu tiro 100, coloco 0 e aí sim ele mostra para mim o meu relatório de vendas. E agora, esse meu relatório de vendas, eu vou utilizar um recurso que é chamado de matriz, né? Ele é um recurso muito similar ao uso de tabelas. A vantagem de uso da matriz é porque ele já otimiza muitas informações, já faz alguns cálculos automáticos com as informações que a gente compõe ela, que a gente insere dentro dessa matriz. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu vou inserir aqui um recurso de matriz, que é um visual de matriz aqui dentro das minhas opções de visual, está ao lado de tabela, ok? E aí eu vou aumentar esse espaço para ela ficar exatamente no tamanho que eu preciso. Vamos deixar até bem aqui. Pronto, certo? E agora eu vou informar quais são os campos que eu quero incluir para dentro dessa minha matriz. Aqui no nosso exemplo nós vamos ter razão social. Se nós expandirmos aqui um pouco mais, aqui no final nós vamos ter o CNPJ e CPF e nós vamos ter as informações dos meses de cada cliente. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira opção. Deixa eu só voltar um pouquinho para cá para ficar fácil de nós visualizarmos. Então, com a minha matriz selecionada, eu vou aqui na minha opção de razão social, que está lá na minha tabela de clientes. Eu vou procurar minha tabela de clientes, eu vou arrastar aqui minha razão social aqui para minhas linhas. Deixa ele carregar, certo? E aqui em razão social, eu vou também incluir o CNPJ desses clientes. Então eu vou arrastar aqui o CNPJ, CPF CNPJ, vou deixar posicionado abaixo de razão social, aqui nas minhas linhas. Quando eu faço essa inserção de um outro recurso, de uma outra coluna dentro de linhas, utilizando matriz, ele automaticamente cria uma relação de subordinação. Significa aqui que o CPF está subordinado à minha razão social. E aí o que ele faz? Ele cria um sinal de mais, indicando que dentro da minha razão social eu tenho aquela estrutura de CPF. Ó, automaticamente ele exibe para mim esse recurso de CNPJ, certo? E
agora, qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser eu inserir aqui dentro desse meu visual as informações de vendas por mês, né, de cada cliente. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá na minha tabela calendário e eu vou simplesmente pegar aqui o nome do mês e vou arrastar para as minhas colunas. Isso vai estar inserido em colunas aqui na minha matriz, certo? Então ele pegou aqui, ó, automaticamente ele listou aqui todos os períodos de meses de data que eu tenho dentro da minha tabela de vendas, né? E agora eu vou definir o que que eu quero exibir aqui dentro dessas colunas de meses. Eu quero inserir o total bruto. Então eu vou aqui na minha base de vendas, vou localizar aqui o total bruto e vou arrastá-lo até valores. Quando eu faço isso, automaticamente ele já vai listar para mim aqui todas as vendas mês a mês que eu tenho composta dentro da minha base de vendas. Vou arrastar para cá. Aqui, ó. Automaticamente ele já lista para mim. O que que ele faz? Ele pega por cliente. Ele pega se aquele cliente tem venda no mês X, no mês Y, no mês de março, abril, maio. Para cada cliente ele vai fazer essa leitura e vai localizar quanto cada cliente vendeu dentro do mês específico. E aí, ao final disso, ele vai dar sempre um acumulado, aqui do lado direito, um acumulado total de vendas, desde o início da contagem, do início da soma até a recente. Então, toda vez que for atualizada as vendas desse cliente, automaticamente esse valor total vai ser ajustado. E aqui, por exemplo, se eu inserir após setembro, quando nós iniciarmos o mês de outubro, ele também já vai automaticamente contabilizar essas vendas de outubro, vai inserir essa coluna de outubro aqui dentro desse relatório e vai gerar um total de vendas para mim aqui dentro da minha visualização. E aí eu já tenho basicamente o meu relatório criado. Agora eu preciso criar algumas formatações de visual para deixá-la no padrão que nós temos aqui neste nosso exemplo, né? Nós temos aqui as linhas com uma cor, o cabeçalho com outra cor. Vamos ver se a gente consegue fazer esse processo. Eu vou selecionar aqui o meu visual e aí eu vou aqui na minha guia de formatação visual e vou localizar aqui predefinições de estilo, que é a primeira opção. E aqui onde está padrão eu vou expandir a seleção e vou localizar aqui, ó, cabeçalho em negrito, que vai ser padrão, nenhum, mínimo e cabeçalho em negrito. É essa opção que nós vamos selecionar. Significa o quê? Que ele vai trazer um cabeçalho de cor, tanto para as linhas quanto o cabeçalho para as colunas. E aí ele já deixa no formato, numa padronização interessante para a gente. Só que a cor não está adequada para o nosso projeto, né? Que a cor do nosso projeto, a cor da empresa é o azul. Então vamos fazer isso. Então vamos seguir com a formatação. Nós vamos aqui na parte de visual, né? E aqui em visual nós vamos iniciar o processo de formatação deste nosso relatório. Vamos lá. Primeiramente, valores. Aqui em valores, o que nós temos a alterar? Nós não temos muita coisa a fazer, porque ele já está na cor que está interessante para a gente, vai ser o preto com o branco, não vai necessitar de fazer nenhum tipo de alteração. Aqui em cabeçalho da coluna, que são cabeçalho aqui das datas dos meses, eu posso mudar essa cor desse cabeçalho. Ao invés do fundo ser preto, eu vou definir que vai ser esse azul marinho aqui, ó. Automaticamente ele já padronizou com azul marinho, ok? Terminada aqui a formatação do cabeçalho da coluna, agora eu vou fazer a formatação do cabeçalho de linha. Deixa eu só expandir um pouco mais. Aqui eu vou alterar o cabeçalho de linha, que é bem aqui, ó, cabeçalho de linha. E aqui eu vou alterar a tela de fundo também para esse azul marinho. Pronto. Agora tá um pouco mais interessante, né? E tá dentro do padrão que a gente precisa. Vamos ver como é que está o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos aí o total tá ok. E a única coisa que a gente precisa incluir aqui vai ser justamente esse campo de pesquisa, né? Pesquisa por CPF, no qual é possível digitar um CPF para localizá-lo. Como é que nós vamos fazer isso dentro do nosso relatório de vendas? Vamos diminuir um pouquinho aqui o espaço.
E aí nós vamos inserir o recurso de segmentação de dados, que é esse primeiro recurso aqui, ó, essa parte inferior na penúltima opção de ícones de campos visuais. Eu vou inserir essa segmentação, eu vou redimensioná-la para ela ficar exatamente no tamanho que eu preciso, mesma altura da minha tabela, tá bom? Eu vou baixar um pouco mais aqui para ficar nessa mesma medida, ok? E agora eu preciso inserir qual é o recurso, qual é a coluna que eu vou estar utilizando aqui dentro dessa segmentação. Vai ser exatamente lá na tabela de clientes, né? Vai ser o campo CPF, CPF CNPJ. Então eu vou arrastar aqui para minha guia de campos. Pronto. Já inseri minha segmentação. Se eu clico no CPF, ele já localiza. Ó, já faz a localização desse cliente, já mostra lá as vendas dele por mês, quais são os meses que ele vendeu, qual é o total bruto de vendas desse cliente dentro do período e assim por diante. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Dentro do nosso exemplo, nós temos uma borda, nós temos aqui um campo de pesquisar e um cabeçalho com a cor padrão deste relatório, né? Então nós vamos aqui selecionar nossa segmentação, nós vamos aqui na minha guia de formatação visual, lá na minha guia geral, efeitos, nós vamos colocar aqui uma fronteira visual. Essa fronteira visual vamos deixar nessa cor mesmo, que aí ele já pega uma borda interessante pra gente. Eu vou novamente selecionar minha formatação visual e aí eu vou passar o mouse aqui nesses 3 pontos, ó. Aqui na parte superior direita dessa minha segmentação, eu vou clicar, eu vou marcar a seleção pesquisar. Eu vou marcar que é justamente para ele inserir o campo de pesquisa dentro dessa minha segmentação, na qual eu posso utilizar para digitar um CNPJ CPF, né, dentro de uma listagem muito grande, não fica viável estar localizando aqui via mouse. Eu posso simplesmente digitar um CPF que ele também vai localizar. E agora, para concluir, a próxima etapa vai ser eu formatar esse cabeçalho, né? Então, dessa segmentação, eu vou aqui na minha formatação visual, eu vou aqui em configuração da segmentação e cabeçalho da segmentação. Eu vou selecionar o cabeçalho, vou alterar aqui a borda não, a tela de fundo sim, eu vou colocar o azul marinho e a fonte, que é a cor dessa fonte, eu vou colocar o cinza claro, que é a cor padrão do projeto. Ok? Vamos ver como é que está o nosso exemplo. A única coisa que está faltando aqui é nós inserirmos uma borda nesse nosso relatório, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu seleciono aqui esse meu relatório, vou no mesmo local, segmentação visual, formatação visual, geral, efeitos e fronteira visual eu vou deixar selecionado. E aqui em fronteira visual, automaticamente ele já insere para mim essa borda. E aí pronto, o nosso relatório está criado. E aí não tem necessidade mais de criarmos nenhum tipo de incremento ou de operação dentro desse relatório, que é simples, mas ele acaba sendo bem rico, porque eu tenho aqui todas as vendas por mês de cada cliente e automaticamente ele já me traz a soma desse acumulado de vendas. Eu tenho também uma opção de pesquisar, né, de localizar esse cliente. O que eu posso ajustar aqui, só para deixar um pouco mais padronizado, é diminuir um pouco essa fonte aqui do campo de pesquisa. Eu vou voltar aqui na minha formatação visual, valores, e ao invés de 12, eu vou deixar aqui no padrão 10, né, que é o padrão que nós estamos utilizando aqui no nosso relatório. E aí fica mais interessante, mais organizado e dentro do processo previsto. Beleza? Primeiro relatório já criado. E aí nós vamos para a próxima etapa. Até a próxima aula.